tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para gravar o vídeo parte 2 do meu relato de parto. Eu quero convidar você para me seguir no Instagram, se você não me segue lá ainda, vou deixar o link na descrição desse vídeo. Também curtir esse vídeo e se você não é inscrito, já se inscreva aqui no meu canal também. Antes, de eu começar essa parte 2, eu quero falar duas coisas que eu deixei de falar no vídeo 1, tá? Então, voltando lá para quando eu tava lá na escola, trabalhando nas escolas. Em uma das escolas que eu trabalhava, eu falei pra vocês que eu dava aula para ensino médio. E era bem complicado, gente, mais ainda do que fundamental. Quando eu chegava na sala de aula, que tinha um intervalo entre uma aula e outra e tal, chegava em sala de aula, os alunos tinham saído da sala. E aí a diretora, ela veio até mim, acho que foi a vice-diretora, se não me engano, ela veio até mim e falou, porque daí eu entrava em sala e fechava a porta e dava aula para os alunos que estavam em sala, né? E ela chegou ali e falou para mim que eu precisava ir atrás daqueles alunos que não estavam em sala. Uma escola com bastante escada, gente, eu com barrigão já, tava ali de uns 6 meses mais ou menos, mas a minha barriga tava bem grande. Depois eu vou deixar a foto aqui pra vocês, no ensaio fotográfico que eu fiz, e pra vocês darem uma olhada nas fotos. Então eu tava bem barriguda já, e ela falava que eu precisava ir buscar esses alunos onde eles estavam, que eles não estavam em sala, mas que eles precisavam participar da aula, que eles estavam na escola. E, gente, eu achei um absurdo aquilo, porque a responsabilidade era deles, né? Afinal, era segundo ano do ensino médio. Enfim, isso. Já na outra escola que eu trabalhava também, eu era atendida com muito carinho, os diretores, os professores, a equipe pedagógica, com muito carinho, me ajudaram muito, tiveram bastante ali do meu lado, me apoiaram naquele momento difícil, eu ia fazer o chá de fralda, não deu tempo de eu fazer na escola, mesmo assim eles fizeram, me deram bastante coisa, bastante fralda, bastante roupinha, ajudaram ali também, contribuíram, fizeram uma vaquinha, sabe, pra contribuir, e assim, gente, foram bem atenciosos, pra vocês verem. Mas mesmo assim, depois eu vou falar pra vocês que eu fiquei com um trauma da escola. Então, eu já tinha um propósito, já tinha me tirado ali daquela mesa de cirurgia, já tinha um propósito com a minha vida e a vida da minha filhinha, né? E naquele momento, gente, que eu fiquei bem mal, que eu precisei voltar, eu voltei pra maternidade, mas aí meu plano já cobria, né? Porque já tinha passado ali o período do parto. Eu voltei lá pra maternidade Nossa Senhora de Fátima, eles me internaram novamente, eu fiquei lá, eu e meu esposo. Fizeram mais alguns exames, né, que daí eram os exames que eram pra eles ter feito antes de eu sair, mas eles fizeram aquela noite. Eu chorei bastante pra fazer o exame, porque eles não conseguiam tirar sangue mais de mim. Mas aí conseguiram fazer, e no outro dia eles vieram com o resultado bem cedinho, né, bem pela manhã, falando que eu ia precisar, que eles estavam aguardando a transferência para uma UTI, porque ali onde eles tinham, tipo uma semi-UTI, né? E eles não tinham todos os aparelhos, tudo que precisava, então eles precisavam me transferir onde tivesse a UTI completa. Aí eles explicaram que eu tinha tido uma síndrome rara e que os meus exames estavam todos alterados e que eu precisava, então, de um tratamento intensivo. E aí, nossa, deu um desespero, assim, no meu esposo, na minha mãe, toda a minha família. Ali, a hora que eles conseguiram, né, a ambulância, e ali tava com muita falta de ar mesmo. E dentro ali daquele hospital, no último momento, eu lembro que tava um médico de plantão na maternidade, a enfermeira falando, vai ter que colocar ela no oxigênio, não vai dar, ela vai ter que colocar ela no oxigênio. E ele falou, não, pode deixar ela aí, do jeito que ela tá mesmo, porque a ambulância dela já deve estar chegando, aí eles colocam nela ou lá na UTI onde ela vai. Foi assim, infelizmente, gente. Fui muito mal atendida. Novamente, a equipe de enfermagem muito grosseira. O tempo todo precisava estar alguém ali comigo, porque senão eles eram super grosseiros assim comigo. Até na questão da colocação da cinta, porque eu não tava conseguindo colocar a cinta sozinha, a gente pediu ajuda e eles foram bem grosseiros, assim, as enfermeiras foram bem grosseiras, não ajudaram, não. Falava que era pra esperar, ou que eu era muito mole, sabe? Coisas assim, nesse gênero, assim. E aí eu fui, então, naquela ambulância transferida pro Hospital Ônix.
O médico da UTI, ele conversou com meu esposo, falou qual que era a situação, que dependia muito da reação do meu organismo e com os remédios que eles iam me dar. Eu tinha tido ali um derrame pulmonar, que me deixou algumas sequelas. Meu rim já não funcionava mais, estava parado, o fígado também. Então, essa síndrome HELP foi a síndrome que me deu esses 15 dias atrás, que foi quando eu passei mal, bem mal, que eu tinha passado mal lá, lembra? Então, nesses 15 dias eu estava desenvolvendo que a síndrome HELP, ela começa a ver o bebê ali como um indivíduo estranho ali no organismo e quer eliminar de toda forma. Então dá muita dor na barriga, disfunção hepática, o rim também para de funcionar, a oxigenação para a criança começa a diminuir. E ali a Noemi, ela já estava sofrendo naqueles 15 dias, também não estava indo alimentação para ela. E aí que veio toda à tona essa questão. Eu desenvolvi eclâmpsia e síndrome HELP junto, as duas. E depois que passou tudo, que eles descobriram que eu tinha tido a síndrome HELP e estava num quadro mais grave da HELP, que é esse quando os órgãos param, né? Os meus órgãos tinham parado de funcionar e eu estava inchando muito. As plaquetas estavam muito baixas, entendo, gente, muito bem dos exames, assim, mas o pouco que eu ouvi, assim, os médicos falar, então eu entendi dessa forma. Também já pesquisei bastante sobre a síndrome HELP, retornei no meu médico do SUS também, ele me deu algumas explicações e inclusive todos os médicos eles ficavam assim admirados, né, de eu ter conseguido sair dessa síndrome, mesmo depois de ter passado o tempo deles verem que eu tinha a síndrome. Pode ser muito decorrente lá do que eu passei, da questão do estresse, que eu passava em sala de aula, todo aquele nervosismo, que veio a subir minha pressão, alterar a pressão e desenvolveu todo o quadro de HELP e eclâmpsia. Então, por isso que eu tenho bastante trauma da escola, principalmente com adolescente. E como eu disse, eu tava na UTI, o médico explicou pro meu esposo, precisava observar, ver como que meu organismo ia reagir àquela medicação, se os órgãos iam ou não voltar a funcionar. E eu fiquei ali o primeiro dia, gente, eu tava sentindo muita dor mesmo. E como minhas plaquetas estavam muito baixas, não coagulava o sangue. Então, toda vez que vinham fazer exame, jorrava sangue, assim, o pouco que eu tinha, porque eu já tinha tido hemorragia, já tava, né, numa situação bem complicada. Aí eu tava com dificuldade para respirar por conta da hemorragia pulmonar, que ficava tipo uma secreção quando eu tossia. E eu fiquei bastante mal. Foi feito vários exames para descartar várias coisas que pudessem ter acontecido também junto com a síndrome e a questão dos órgãos que estavam parados. E a parte mais difícil até para eu contar aqui para vocês, onde eu comecei a conversar com Deus nos meus pensamentos ali. Eu tava na cama, não conseguia levantar, via que eu tava muito inchada, muito grande mesmo. E eu comecei a conversar com Deus, e eu falava assim com Deus: Senhor, se eu tiver mais uma chance, eu quero usar essa chance, é o meu último pedido. Eu quero ver a minha filha, para eu sentir ela. E eu falava: Senhor, eu pedi que eu queria ser mãe, mas eu também quero segurar minha filha, eu quero sentir o cheirinho dela, eu quero poder estar perto dela. E ela, sentir ela, né, por um momento assim, sentir como que é ser mãe. E ali eu comecei a conversar com Deus e pedir para Ele: Senhor, me dê força, me ajude para que eu consiga sair desse hospital, que eu possa ir lá ver minha filhinha. Eu queria muito segurar ela, gente. É muito difícil contar essa parte, porque eu não tinha segurado ela em nenhum momento e eu não queria morrer, gente, ali sem ter segurado ela, né? Então foi aquele momento que eu conversei com Deus. E Deus, com sua infinita misericórdia, gente, misericórdia tão grande, que Ele veio ao meu encontro e Ele me deu força, gente. Ele falava comigo, eu sentia assim como Deus estivesse falando comigo: tenha fé, tenha força, que você vai segurar sua filha. E aí eu pensei: mas para isso eu preciso lutar, eu preciso fazer alguma coisa para que eu consiga sair daqui desse hospital. Eu escutava muito eles falando da questão do rim, né? Eu comecei a pedir para enfermeira para eu tomar água. Eu falava que eu queria água
E de início eu não podia tomar nem água por conta da pressão que estava muito alta, então eles nem água me davam. Na transferência ali na ambulância, para vocês terem ideia, eu não tinha como, eles não podiam me dar nada, não podiam me dar água, nada. E ali eu tava com falta de ar e com muita sede por conta da pressão, que a pressão quando ela sobe, a gente sentindo muita sede. E assim, um ato de amor tão lindo do meu esposo que ele dividia ali a saliva, não tinha saliva, secava toda a boca. Ele dividia ali a saliva dele comigo, molhava ali a minha boca, porque a água eu não podia tomar. E ele foi maravilhoso em todo o tempo. Ele estava ali comigo, ele estava me ajudando, ele me ajudava a ir no banheiro, me ajudava a tomar banho, em tudo. Só ali na UTI que não podia ficar ninguém, né? Não podia ficar acompanhante, então as enfermeiras que estavam me ajudando. E ali já tinha passado um período ali na UTI, aí eu comecei a pedir a água, né? As enfermeiras falavam, a moça ali tá pedindo água e tal, conversaram com o médico liberou para levar água. E eu tomava, né, eles traziam na garrafinha, né, a água, e eu tomava uma garrafinha atrás da outra, eu falava, quero mais uma e tal. Aí eles estavam já para colocar a sonda novamente, porque eu tinha ficado com sonda no outro hospital, mas tinha sido retirada, né? Para colocar a sonda novamente, porque eu não conseguia estar indo no banheiro. Traziam comadre, né? Cogitaram até a ideia de colocar fralda, e eu pedia por favor, que eu não conseguia fazer xixi naquilo. E é muito sofrida, é muito dolorida a sonda, gente. E aí eu comecei a pedir para a enfermeira me ajudar a ir até o banheiro. Só que era muito aparelho, muita coisa e não dava para ficar desconectando ali toda hora para eu ir ao banheiro, né? E eu insisti, eu falei, não, eu não consigo fazer aqui na fralda, nem na comadre, nada, eu não consigo. E eu quero ir no banheiro, eu quero ir no banheiro. E era assim como se tivesse uma força, sabe? Uma força não, Deus, né? Ele falava, se esforça que eu te ajudarei. E eu sentia aquilo muito forte, assim, eu falava, meu Deus, eu preciso dar uns passos, né? Eu preciso caminhar um pouquinho, nem que seja. E o banheiro era bem pertinho ali. Não tava indo nenhum paciente daqueles da UTI até o banheiro. Aí o médico foram lá de novo, a equipe de enfermagem, de tanto eu insistir, gente, eu insistia, eu falava, não, por favor, por favor, por favor, moça. Tinha uma irmãzinha da minha igreja, da mesma igreja, e ela falou assim, tá bom, Samari. Ela já tinha conversado comigo, já tinha me saudado, tudo. E ela falou assim, Samari, eu vou conversar com o médico, né, com o doutor, e ver com ele se vai ser possível a gente levar você até o banheiro. E aí, gente, aquela equipe médica me liberou para eu poder estar indo até o banheiro, né, junto com as enfermeiras ali me auxiliando. E, gente, confesso para vocês que a hora que eu fui liberada, né, que elas, né, desconectaram ali o que precisava desconectar. E a hora que eu levantei, gente, apagou tudo, rodou tudo, apagou tudo, né, porque eu tava muito tempo deitada. E aí, né, naquele momento, assim, eu clamei a Deus, assim, eu fiquei com meu olho ali fechado, elas me carregando, né? Aí eu abri os olhos novamente e daí tava já clareou e eu consegui ir junto, elas me ajudando, claro, eu não tava conseguindo andar sozinha. E a partir daquele momento, toda vez que eu tinha vontade de ir ao banheiro, eu pedia pra elas pra me ajudar e elas iam, sabe? Então, graças a Deus. E daí trocou o plantão, deixaram avisado. Aí eu falava também para aqueles outros do plantonista, eu preciso e tal. E eles também aceitaram e eu ia até o banheiro. Naquela madrugada, gente, daquele dia, veio uma médica fazer o plantão da madrugada, né? E aí essa médica, com muito carinho comigo, gente, ela veio, sentou do meu lado, porque eu não conseguia dormir, gente. Mesmo com medicação que eles davam bem forte, eu dormia bem pouquinho e já acordava. E eu sentia muita dor, mesmo com a medicação. E aí ela veio sentar do meu lado e ouvia a minha história. Ela falou assim, eu quero ouvir a sua história. E eu comecei a contar pra ela, né, o que tinha acontecido, bem devagarzinho e tal, com bastante dificuldade pra respirar. E ela ali me ouvindo, e ela começou a me aconselhar. E ela falava assim, olha, quando você sair daqui, que eu sei que vai dar tudo certo, você vai conseguir sair sim, tenha fé, que quando você sair daqui, você vai em tal lugar, me passou o endereço, vou deixar esse papelzinho aqui com você, e você compra um aparelho de pressão, compra não sei o que, e foi falando, sabe? E aí você vai monitorar essa sua pressão, tudo, porque você vai precisar ter esse acompanhamento mesmo após sair do hospital. E aí eu falei, concordei, né? Falei, tá bom então.
E ela falou assim, olha, sua filha, ela precisa de você. Claro, uma filha precisa de uma mãe, mas ela precisa de você bem, ela precisa que você esteja bem. Aí eu falei assim, você vai fazer o seguinte, como você tá com anemia profunda devido à hemorragia e tudo, você saindo daqui, estando com a sua família, vai ser muito mais fácil, porque daí você pode estar se alimentando até melhor, né, do que aqui no hospital. E ela falou assim, e faça pra você todos os dias suco de beterraba com couve, com limão, com cenoura. Se você tiver centrífuga, melhor ainda. Então faça um copo de suco desses ingredientes em jejum e tome todos os dias para que você consiga dar um leite forte para sua filha. E eu tinha bastante leite naquele momento ali da UTI. Até precisou esgotar tudo, mas não podia, né, levar para ela. E aí ela me aconselhando como que era para eu agir e me alimentar para que minha filha pudesse receber um leite bom, mesmo eu estando na situação que estava, ia demorar um tempo para eu me recuperar totalmente. Conversou comigo naquela madrugada. Aí quando chegou o horário dos exames, se não me engano, era umas 5 horas da manhã que eles faziam os exames. Eles vieram para fazer os exames. E aí, depois de fizeram os exames e tal, e daí depois de um tempo, antes dela sair, acho que foi até mais cedo, acho que era 4 horas, eles me acordaram assim pra fazer o exame. Tinha acabado de cochilar e eles me acordaram. E antes dela sair, ela veio falar pra mim que o meu exame já tava muito melhor do que do jeito que eu entrei. Ela falou assim, olha, você tá muito melhor, o seu organismo tá reagindo bem, continue assim, se despediu de mim. E daí naquele outro dia, daí veio o médico, né? O médico que fazia a UTI durante o dia, mesmo o plantonista era só à noite. E aí o médico chegou, já veio, já analisou, conversou um pouquinho ali comigo. E aí depois ele veio falar que naquele último exame o meu rim tinha voltado a funcionar, gente. E pensa a minha felicidade, porque eu tava me esforçando. Eu queria estar com a minha filha, eu queria estar com ela. E eu tava me esforçando bastante pra que isso acontecesse, né? E quando ele me falou isso, eu fiquei muito feliz. Aí sim, eu tive mais força ainda de continuar. Chegava o almoço, eu comia mesmo sem vontade, que eles liberaram pra eu almoçar, né? E liberaram todas as refeições, assim, dali do hospital. Eu era a única ali dentro da UTI que tava me alimentando, que tava indo até o banheiro, de todos aqueles pacientes que estavam ali. E aí eu mesmo sem vontade, eu comia pelo menos um pouquinho, eu empurrava, gente. Porque eu falava, eu tenho que comer um pouquinho, porque cada vez que eu me alimentar um pouquinho, vai melhorando, eu vou melhorando o quadro, eu vou tomando água, meu organismo vai reagindo. E aí, graças a Deus, eu recebi a alta da UTI, fui para uma semi-UTI, que fica bem próximo da UTI, para que aquele médico da UTI também possa estar me observando e se precisar, no caso, retornar. Fiquei no quarto, não me lembro ao certo quantos dias. E depois o médico do quarto, ele falou assim que precisava me liberar. Eu me estressava muito lá no hospital, porque eu não podia ficar com um acompanhante. Um dia podia, outro dia não podia. O médico liberava para que eu ficasse. Mas como meu plano era enfermaria, não tinha ninguém no quarto, eu tava num quarto sozinha. Dava a maior confusão, a hora que trocava o plantão, e tinha essa confusão de acordo com a troca de plantão. Toda vez era a mesma coisa, eu precisava ficar ali sozinha e eu não tava assim na situação psicológica boa pra ficar sozinha. Parecia que eu ia enlouquecer, eu queria muito ver a Noemi, eu tava muito aflita. E aí eu precisava que alguém me acompanhasse da minha família pra eu me sentir mais segura, pra eu abraçar aquela pessoa, pra eu estar com aquela pessoa, porque sozinha, até mesmo se tivesse alguém no quarto, seria mais fácil. Mas como não tinha, então era bem mais difícil ali pra mim. Depois eu recebi a alta, mas essa alta que o médico me deu, ele me deu alta falando já que eu poderia ter que retornar, mesmo ali na emergência, né? Por conta da dor, para tomar medicação na veia. E por conta da pressão também, para poder tomar medicação para regular ali a pressão, porque minha pressão tava muito descontrolada. Ele falou assim, olha, eu acredito que com a sua família, a Duda vem e abre a porta. Com a sua família você vai ter uma recuperação muito melhor do que estando aqui nessa situação que você está, se estressando, né? Longe da sua família. Então eles vão te dar todo o apoio que você precisa e isso vai te ajudar a se recuperar muito mais rápido. E aí eu fui pra casa, mas eu ainda não conseguia ir lá ver a Noemi,
porque eu tava muito debilitada e daí minha família falou, vamos esperar, né, uns dias que você fique um pouco melhor, já consiga, né, ir lá e assim, eles esperavam que assim eu fosse e não me abalasse tanto, né, por conta da pressão, que a minha pressão tava ainda muito descontrolada. Aí chegou o dia de eu ir lá ver ela. Meu esposo começou a contar pra mim no meio do caminho, porque ela nasceu bem assim, cabeludinha, tinha uns cabelinhos. E eles precisaram raspar o cabelo dela pra colocar um acesso. Quando ele falou aquilo, doeu meu coração, gente, porque pra uma mãe, né, é muito triste. E daí eu já fui no caminho assim, bastante abalada, sabe? Eu falava, Senhor, me ajude pra eu chegar lá e conseguir, né, ver ela e não voltar assim numa situação pior do que eu estou. E graças a Deus eu consegui chegar até lá, consegui ver ela, não podia pegar, mas eu ficava segurando ela ali, só que eu chorava muito. E naquele momento a minha pressão veio as duas a alterar e quase se encontrar. E aí meu esposo ligando para cardiologista, ela me orientou lá qual remédio que eu precisava tomar em dose extra, né? E aí eu tomei aquele remédio para que eu melhorasse um pouco. Mas depois que eu saí dali eu precisei ainda voltar lá para emergência para eles me ajudarem com aquela questão da pressão. E aí eu vi ela, vi que foi o momento que ela tava com uma touquinha assim, pra mostrar, porque tinham raspado só uma parte do cabelinho dela e a outra parte ainda tinha o cabelinho. E eu queria levar ela embora. E toda vez, gente, que eu chegava ali pra ver ela, os aparelhos ali que ela tava ali, tudo, né, ficava alterados, porque ela sentia a minha presença. Quando eu entrava na sala, ela já sentia a presença, já começava a apitar os aparelhos. E a mesma coisa acontecia comigo, só que eu não tava com aparelhos, mas a minha pressão subia, tudo. Eu ficava muito emocionada. E quando eu ia embora, era toda vez o mesmo sentimento de como se eu estivesse deixando a minha filha para trás e ia embora. Ela ficou no total 47 dias na UTI NEO. E chegou um momento que eu consegui, e ficava, né? Tentavam colocar leite pra ela na sonda, eu tirava leite lá no hospital. E também aconteceu um milagre com o leite, porque quando eu voltei pra casa, depois de toda aquela medicação no hospital, secou o meu leite, né? Secou por completo, não tinha mais leite. E aí eu falei com a minha mãe, falei, nossa, mãe, eu tinha tanta vontade de amamentar e agora eu não tenho leite, né? E ela falou pra mim assim, eu escutei uma obra na igreja de uma irmãzinha que também ela queria muito amamentar e não tinha. E tinha secado o leite dela. E ela pediu e Deus devolveu. Ela falou assim, Deus já fez uma obra tão linda com você. Eu ajoelhei, né, com meu esposo, fizemos uma oração. E naquele momento eu pedi pra Deus que eu queria sentir como que era amamentar, porque eu não sabia se eu ia poder ser mãe ou não novamente. Então eu queria sentir como que era amamentar, eu queria amamentar minha filha. E aí, gente, no outro dia, por Deus, gente, no outro dia, meu seio já tava bem mais cheio e passou mais um dia, eu fui até o hospital para tentar tirar o leite para ela, para deixar para eles darem na sondinha, e já consegui tirar o leite. E ali foi melhorando conforme eu ia me alimentando, tomando uma quantidade de água, chá, bastante líquido, né? E aumentar a quantidade de leite, eu conseguia deixar ali o leitinho pra ela todos os dias. E graças a Deus. Mas aí eu comecei a ficar muito nervosa, porque cada dia era um quadro que ela tava. Eu tive depressão pós-parto, que eu vou gravar um outro vídeo pra vocês mais pra frente, explicando como que aconteceu, como que foi, né? Toda essa questão da depressão pós-parto, porque tem mulheres que nem sabem como que é, né? A depressão pós-parto é uma doença e é uma doença muito triste mesmo. Então eu vou gravar um outro vídeo depois pra vocês explicando como que foi. E aí, então, eu ia ali até o hospital pra que eu pudesse tirar o leitinho pra ela e visitar ela, né? Aí chegou um momento que eles falaram, dá pra tentar colocar ela direto no seio, que ela já tá conseguindo respirar melhor, tudo. Vamos tentar colocar ela direto no seio. E eles colocavam. Só que como eu já sentia muita dor aqui, gente, eu não conseguia segurar ela
Ela tinha 1,5 kg, 1,6 kg naquele... Ela chegou no hospital com 1,6 kg, mas ela acabou perdendo peso. Ela nasceu com 1,6 kg. E aí, eles tentaram, né, colocar ela ali no seio. Só que como eu já tava muito nervosa, já tava com depressão pós-parto, quando colocava ela ali no meu braço, a minha vontade era chorar, chorar, chorar desesperadamente, entregar ela e sair correndo, sabe? E aí, eu não tava conseguindo amamentar ela ali no meu seio e o meu leite começou a secar. Ela não conseguia sugar, fazer a pegada certinho. O meu leite começou a secar. Eu ia ali no local ali que a gente retirava o leite e já não tinha mais a mesma quantidade, era bem pouquinho, já não dava para todas as mamadas dela na sondinha. E aí eles começaram então a introduzir a mamadeira e aquelas mulheres ali do leite, elas, né, super indelicadas assim comigo, a hora que eu cheguei ali pra tirar, né, um pouquinho do leite pra colocar pra ela, porque daí eles complementavam com o outro leite. Ela falou assim: "Ah, nem adianta você ficar vindo aqui tirar o seu leite, porque criança que pega mamadeira não pega mais no seio". E ali, nossa, eu chorei muito naquele momento, fiquei muito chateada, muito triste, porque eu já tinha tentado dar mamar pra ela no seio e não tinha conseguido. Então eu fiquei muito chateada mesmo. Mas graças a Deus ela ficou ali com a mamadeira, pegou, né, a mamadeira certinho, conseguiu ganhar peso, conseguiu melhorar todas as questões que eles estavam analisando, os exames, tudo. Foi melhorando. O intestino dela, que ela tava com problema no intestino, o intestino dela melhorou. E aí, graças a Deus, ela nasceu no dia 30 de outubro de 2016. No dia 15 de dezembro, ela foi pra casa. A gente foi lá e trouxe ela pra casa. E os cuidados eram muito grandes, assim, eles falavam muitas coisas, né? Davam muita recomendação. Mas graças a Deus ela veio pra casa, gente. Uma vitória em casa, toda a minha família. Muito feliz. A gente ficou muito feliz, muito grata a Deus por ter aquela criança em casa. Por mais que dava bastante trabalho ali cuidar dela, gente. E eu também não tava bem, então foi uma situação bastante difícil, mas a Vitória tava ali, sabe? E o nome dela, em homenagem a tudo isso que aconteceu, esse milagre que aconteceu no nascimento dela, ficou Noemi Vitória. E ela gosta do nome. Eu sempre falava pra minha mãe que eu não gostava de Vitória, que desde o início da gestação, né, minha mãe falava: essa menina tem que chamar Vitória, né? Quando ela soube que era uma menina, ela falava: tem que chamar Vitória, porque ela já tá sendo guerreira aí, desde a barriga da mãe. E eu falava: ah, mas todo mundo chama Vitória, mãe. E aí no final, lá quando meu esposo foi registrar, ele registrou Noemi Vitória. As duas vó falavam, né? Tanto a mãe dele quanto a minha mãe falava que precisava ser Vitória. E aí tá a nossa Vitória, né? A Noemi Vitória. Eu agradeço muito a Deus, né? Por esse milagre maravilhoso, esse milagre que ele fez na minha vida e na vida da Noemi. E toda a minha família, gente, que me apoiou, né? Toda a minha família que esteve presente, todos os amigos, familiares, todos aqueles que oravam e pediam pela nossa vida, pela nossa recuperação. Agradeço a minha irmã que fazia todo o esforço para estar ali comigo, dormia comigo, me ajudava com o banho. Agradeço também a minha sogra que ficou ali no hospital com a Noemi, naquele momento que eu não podia estar. Ela ficava, meu esposo ficava intercalando entre lá e aqui no hospital comigo. Minha mãe também me ajudava muito, me ajudava com o banho. Quando eu fui pra casa, ela fazia as refeições pra eu ficar forte. Tava o tempo todo comigo. Quando ela podia, ela tava lá comigo, ia até o hospital junto comigo pra ficar ali com a Noemi. E me deu todo o apoio que eu precisava. E meu esposo, então, nem se fala, gente. E todo o carinho de toda a família, gente. Eu sou muito grata mesmo. Todos os dias eu agradeço. E a primeira coisa que eu agradeço é pela minha vida e pela vida da Noemi, por a gente estar aqui e Deus ter feito esse milagre. Eu pedi para segurar uma vez ela, para segurar, sentir o cheirinho dela e depois Deus podia me levar. Esse era o meu pedido. E Deus tem me dado vida. Tô aqui com ela, gente, há 4 anos. É a alegria da casa, é a alegria da família toda. Todo mundo ama muito ela. Ela é muito amada. Então eu sou muito grata.
por tudo isso. E eu esqueci de falar que depois a Noemi, ela mamou, ela pegou o seio, ela mamava uma vez no peito, uma mamadeira, ia intercalando, até que ela não quis mais a mamadeira, ela fazia a ânsia da mamadeira e ficou só no seio, ela mamou no seio. Depois eu comecei a fazer, né, os acompanhamentos, tratamento, ainda não fiquei bem, até hoje eu ainda sinto, né, que eu falei pra vocês que eu sinto a dor aqui no peito, mas se Deus quiser, tudo vai se resolver, tudo vai melhorar. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, gente, dessa segunda parte. Foi muito difícil pra mim gravar pra vocês, eu confesso pra vocês que foi difícil, porque é como se eu estivesse vivendo naquele momento novamente. Então eu volto lá e sinto toda aquela emoção, mas hoje eu sinto muito mais alegria, né, do que naquele momento que eu sentia muita tristeza. Hoje eu sinto muita alegria por ver a minha filha aqui saudável e a gente juntinhas. Então é gratidão, gratidão mesmo. Obrigado por você ter assistido esse vídeo. Um beijo enorme, ó. Fiquem com Deus, tá bom?